Então vamos lá, pessoal. Bom dia a todos, novamente. Hoje a gente vai estar vendo aí conteúdo de deflexão de vigas, né? Inclinação e deslocamento. Tá? Faltou até um Czinho aqui, vou corrigir, tá? Então, o que vem a ser essa deflexão em viga? É a deformação da viga, tá? A viga, quando está sujeita a um carregamento de vertical, né? Contrário ao seu eixo, perpendicular ao eixo, ou seja, sujeita a um momento fletor, ela vai se deformar. Tá? Essa deformação é o que nós chamamos de deflexão. Tá? Então, a deflexão em viga, em elementos de barra, é simplesmente essa deformação aí, devido ao momento fletor. Tá? E aí, nós vamos aprender a calcular a inclinação dessa deflexão, tá? Tangente a algum ponto específico, e o deslocamento vertical, ou seja, quanto a viga deformou em determinado ponto, tá? Quanto ela fletiu, quanto que ela desceu, né, em relação ao eixo original. Então, basicamente isso, é um tema tranquilo, não tem muito segredo. A formulação inicial é um pouco, exige um pouco, tá? Mas assim, a aplicação prática dela é bem tranquila, tá? Vocês vão precisar ir novamente de alguns conceitos de diferencial, né, de integral, derivada, mas nada muito complexo. Então vamos lá. Qual que é a importância de estudar a deflexão em vigas? Tá? As vigas, nós já vimos que elas podem romper, né? Romper seja porque a tensão admissível normal, né, o sigmazinho, ultrapassa a tensão, a solicitante ultrapassa a tensão admissível, né? Seja porque a tensão cisalhante também ultrapassa a tensão cisalhante admissível, né? Ou ainda qualquer uma daquelas outras considerações a respeito do cisalhamento, tá? Que nós vimos, tá? Então isso aqui nós estamos verificando a ruptura da peça, tá? Se a peça vai romper por conta dessas solicitações. Isso aqui é o que nós chamamos de estado limite último, ou seja, estamos analisando o limite último da peça antes da ruptura, tá? Porém, todavia, contudo, entretanto, nós não podemos nos ater somente à ruptura. Nós precisamos analisar também o que nós chamamos de estado limite de serviço. O que vem a ser estado limite de serviço? São as deformações, tá? São as deformações. Porque eu preciso limitar essas deformações. A viga, ela não pode deformar demais, os pilares não podem deformar demais, as lajes não podem deformar demais, etc, tá? E por que isso? Porque a peça vai romper? Não necessariamente, tá? Ela pode adiante romper, mas eu preciso limitar não é por causa disso, e sim por causa da utilização, né? Da utilização da estrutura. O que vem a ser essa utilização da estrutura? Tem um exemplozinho bem simples aqui para vocês. Eu tenho uma viga, tá? Uma viguinha aqui, e eu tenho embaixo dessa viga um pano de parede com uma abertura e uma janela. Tá? Se essa viga deformar exageradamente, o que pode acontecer com essa minha estrutura? Primeiramente, a parede pode vir a trincar, tá? A parede pode vir a trincar. Isso é ruim, porque visivelmente o usuário vai se sentir desconfortável na utilização daquela edificação, tá? Pode ter problemas adversos, como por exemplo, infiltração por conta daquela fissura, né? Então tudo isso aí vai danificar a pintura, etc. Tá? Então tem uma deterioração mais avançada da estrutura. Eu posso ter ainda problemas, nesse caso em que eu tenho uma abertura com uma janela, da janela não abrir ou ter maior dificuldade na sua abertura. Tá? Então, como vai comprimir aqui essa parte de cima, esse vidro vai ficar muito apertado,
tá? Em relação aos caixilhos, tá? Que é a parte de suporte do vidro. E aí ela vai ter um pouco de dificuldade de abrir, tá? Então esse aqui é um problema de utilização também. Tudo oriundo das deformações excessivas, tá? Então, se a viga deformar demais, eu já tenho problemas, tá? Na minha estrutura. Não precisa necessariamente romper para eu ter esse tipo de problema. E quanto que seria essa deformação excessiva? A partir de qual grau eu consideraria uma deformação excessiva? Aí, nesse caso, vocês vão ver esses limites específicos nas disciplinas de concreto armado, madeira e metálicas, tá? Lá vocês vão trabalhar de forma mais detalhada. Por exemplo, a título de ilustração, tá? Mas isso aqui não faz parte do nosso escopo da disciplina. Imagine esses dois pontos e aqui eu tenho uma viga de comprimento L, tá? Qualquer. Então, se essa viga deformar, ela vai deformar uma alturazinha aqui que eu vou chamar de altura Y ou V, tá? Aqui na vertical, tá? Essa altura verticalzinha aqui. Então, qual que seria a deformação que ocorreu? Seria esse V. E qual que seria a proporção da deformação V em relação ao vão? Seria V sobre o vão. Tá? Por exemplo, deformou, suponhamos, 10 milímetros e o vão é 5 metros, ou seja, 5.000 milímetros. Tá? Então, essa relação aqui, ó, se eu simplificar aqui e simplificar aqui, eu estou com uma relação de 1 para 500. Tá? Uma relação de 1 milímetro, 10 milímetros para 500 milímetros, 5.000 milímetros, que dá uma relação deformação pelo vão de 1 para 500. Tá? Então, é isso aqui que a gente limita. Tá? Lá na disciplina específica, vocês irão ver essa questão. Por exemplo, algumas considerações. Se eu tiver alvenaria embaixo, eu tenho que limitar 1 para 500. E tenho que limitar também ainda 10 milímetros. Ou seja, não pode deformar mais que 10 milímetros, nem pode deformar mais que 1 para 500. Se eu não tiver parede embaixo, eu posso limitar 1 para 250, tá? E assim por diante. Então, esses parâmetros aqui, vocês irão ver lá adiante na disciplina. Não é nosso foco aqui. Eu quero apenas que vocês se detenham a entender que as deflexões em vigas ou as deformações das vigas, elas são importantes para eu limitar esse deslocamento excessivo, tá? Então, nós vamos aprender como calcular esse carinha aqui, ó, esse V, tá? Quanto que ela deformou na vertical, e também iremos aprender a calcular esse ângulo aqui, ó, de inclinação, tá? Esse ângulo de inclinação aqui, θ, tá bom? Então, basicamente isso é o que nós veremos hoje, tá? E aí, só contextualizando alguns problemas reais aqui, ó. Então, eu tenho aqui uma laje, tá? Uma laje ou uma viga. E essa viga, ela deformou aqui, ó, na vertical. Essa deformação aqui foi chamada de delta, tá? Então, as nomenclaturas, elas variam aí, tá? Elas podem ser chamadas de V, esse deslocamento vertical, pode ser chamado de delta maiúsculo, ou pode ser chamado de delta minúsculo, tá? Esse é símbolo grego, ou ainda pode ser chamado de Y, tá? Então, tudo a mesma coisa aí, tá? E ainda, lá na disciplina específica, é também chamado de F, de flecha, tá? Enfim, então esse elemento deformou e aí ele provocou trincas, fissuras na estrutura. Por que ocorreu essa trinca na parte de cima se a viga deformou para baixo? Porque quando ela deforma para baixo, como a parede está, digamos assim, emendada na laje, por conta da força de aderência da argamassa, ela puxa o pano de alvenaria de cima para baixo, tá? Então ele traciona esse pano. Então, ao tracionar esse pano aqui, ele vai trincar. Mesma coisa aqui embaixo, né? Quando a viga deforma, ela comprime esse pano de alvenaria aqui embaixo. Então, quando ele comprime, se ultrapassar a capacidade de compressão do bloco, seja da argamassa, de assentamento, seja do reboco, enfim, aí ele vai trincar também. Então, aqui ele trinca por tração e aqui ele trinca por compressão, tá? Então, essa laje deformada tem esse tipo de problema. E aqui nós vemos alguns exemplos, tá? Então, aqui ó, nós temos
trinca, fissura, né, que é o lascamento. Esse aqui é o reboco que arrancou, tá? Por conta disso aqui, com esse efeito. Aqui nós temos essa trinca, tá? Em formato de escada. Essa trinca aqui em formato de escada é quando esses esforços de tração ou compressão ultrapassa a capacidade resistente da argamassa de assentamento. Então ele trinca na argamassa de assentamento. Então essa tem essa característica, tá? Aqui os blocos, tá? Então aqui ó, nós temos os blocos que romperam. Pode ver aqui os pedaços dos blocos no chão, tá? Então nesse caso aqui ultrapassou a capacidade de resistência do bloco. Então ele rompeu o bloco, tá? Aqui o mesmo princípio, tá? Então aqui nós temos trincas e aqui um bloco rompido, tá? Então isso aí é um problema severo. E isso aqui é mais severo ainda do que o anterior, da janela simplesmente não abrir, tá? Mas todos esses caras aí é o que nós falamos sobre estado limite de serviço, ou seja, como que a estrutura vai se comportar quando estiver em serviço, ou seja, atuando com as cargas aplicadas, tá? Então, isso tudo aqui é deslocamento vertical, porém eu posso também ter deslocamento horizontal, tá? E esse deslocamento horizontal ele pode vir a ser excessivo também, tá? Não é o caso aqui porque nós vamos trabalhar apenas com vigas, tá? Mas quando vocês virem a parte de flambagem de colunas, tá? Vocês irão ver essa parte de deslocamento excessivo em colunas, tá? Em pilares. Então, nesse caso aqui, o que eu tenho? Eu tenho um esforço lateral, pode ser um esforço de vento, por exemplo, tá? Que atua lateralmente. E aí, quando ele atua lateralmente, evidentemente essa edificação vai deformar horizontalmente. E se essa deformação horizontal aqui, ó, for maior do que um determinado limite, aí eu posso ter também trincas no pano de alvenaria, tá? Ou eu posso ter problemas de conforto, tá? Então imagine, por exemplo, o vento atuando e você sabe que o vento ele não é uma carga estática que está lá parado empurrando um prédio. Ele é uma carga dinâmica, bate, volta, atua de um lado, atua do outro, né? Então é uma carga dinâmica que movimenta. Então se essa carga dinâmica provoca deslocamento excessivo, você imagina uma torre, né? Você já deve ter visto essas cenas, uma torre de 50 metros, 100 metros de altura e assim por diante, em que eu tenho deslocamento excessivo. O que vai acontecer? Esse prédio vai ficar balançando, tá? E no que ele balança, os usuários, sobretudo os que estão na parte mais superior, podem se sentir desconfortável, tá? Por conta desse balanço. Ele pode não sentir esse balanço do prédio, mas alguns elementos podem sentir, como por exemplo a água. Então, se você tiver uma piscina, a água pode se mexer sozinha, tá? Se você tiver um copo com água, você está tomando uma água, a água pode se movimentar, tá? Então, esse tipo de sensibilidade a água mostra para a gente aí no quesito deslocamento horizontal, tá? Não é o nosso escopo, esse deslocamento horizontal, o nosso é o de viga. Porém, o cálculo é exatamente o mesmo, tá? Desde que seja uma carga horizontal, se eu tiver, por exemplo, um pilar aqui com a carga horizontal atuando, por exemplo, uniformemente distribuída, imagine que é o vento, tá? Evidentemente que esse pilar vai ser a mesma coisa que uma viga de igual comprimento, igual seção transversal, com a mesma carga distribuída deitado, tá? Então esses dois caras aqui é o mesmo princípio para você calcular o deslocamento vertical e o deslocamento horizontal. Ele só está um deitado em pé, tá? Então o cálculo é o mesmo. Não tem nenhum tipo de problema. Agora, no quesito pilares, evidentemente, surge uma outra parcela aqui importante que a gente não pode desconsiderar. Daí que vocês vão ver isso mais adiante, que é a carga P de compressão. Tá? Que quando o vento bate lateralmente, essa carga que está aqui, ela passa a estar aqui, porque ela permanece no topo do pilar. Então, se ela está aqui no topo do pilar e o pilar já está deslocado, eu tenho aqui, ó, uma excentricidade que vai agravar ainda mais esse deslocamento horizontal, tá? Então esse aqui não é o tema da nossa disciplina, porém eu já estou dando uma introdução aí a esse conceito, tá? Então esse aqui é o que nós chamamos de colunas sujeitas a uma carga crítica, tá? Ou carga de flambagem
Você já viram um pouquinho lá em isostática. Pois bem, então as deflexões em vigas, que são os nossos deslocamentos, eu posso também representar sob a forma de um diagrama. Tá? Então, tudo que a gente faz aqui na disciplina, eu posso apresentar como um diagrama. Então, vamos imaginar uma viga em que ela tem um eixo, tá? Aqui o eixo da viga. Esse eixo original, quando ele estiver sujeito a uma carga P, tá? Perpendicular a esse eixo, o que vai acontecer? Esse eixo vai deformar. Tá? O mesmo princípio aqui. Tá? Esse eixo aqui que está na barra, lembrando que esse eixo aqui, ele é o eixo, vamos imaginar que é um retângulo, que ele coincide com o CG, tá? Da peça. Então esse é o eixo. Então quando ele deforma, ele vai apresentar características diferentes. Observe que com essa carga vertical aqui, ó, e com essa vinculação de um apoio de segundo grau e um apoio do terceiro grau, ou seja, o engaste, a cara do nosso diagrama, ou seja, da linha da deformação, essa linha do eixo deformado, ele vai apresentar essa característica. Observe que ele sai aqui já rotacionado, né? Chega a um valor máximo, tá? Ele sobe e próximo do apoio, ele começa a ficar na horizontal. Então, em outras palavras, quando eu tenho aqui um apoio de terceiro grau, no limiar aqui desse apoio de terceiro grau, ele tem uma rigidez que impede da viga se deformar. Então, ela vai deformar somente um pouco mais adiante. Tá? E aqui não, como ele não impede o giro, ele já começa deformado horizontalmente. Então, essa é a característica para esse tipo de vinculação. Vou imaginar um outro tipo, que eu tenho um vínculo de segundo grau também, tá? Não impede o giro, então observe que ele já sai inclinado do apoio. Lá onde eu tenho um apoio do primeiro grau, ele tem também, em relação ao eixo, uma rotação, tá? Uma rotação já em cima do apoio, porque ele não impede o giro. E lá no balanço, ele também tem essa inclinação severa, tá? E esse deslocamento severo também. Então, essa é a cara da nossa linha deformada, tá? Do eixo deformado. Essa linha deformada é o que nós chamamos de linha elástica, tá? É a linha deformada, é o eixo deformado. Mas por que a gente chama de linha elástica? Linha porque é uma linha, né? É o eixo relativo ao CG. E elástico porque nós estamos analisando vamos analisar na nossa disciplina esse eixo apenas do ponto de vista elástico, ou seja, antes do material plastificar. Tá? Então, quando eu entro já com o material próximo da ruptura, plastificando, ultrapassando o limite de escoamento, essas características aqui, o limite da linha aqui, o deslocamento vertical máximo, mínimo, eles diferem. Tá? Então, nós vamos trabalhar na disciplina com material até o limite do escoamento. Tá? Passou do escoamento, essas equações que veremos a seguir já não são válidas. Tá? Pois bem, isso é a linha elástica. Pronto, fizemos essa introdução. Agora, em relação aos tipos de deformação, nós vemos que em relação a esse carregamento aqui, ó, se a gente for fazer um diagrama de momento fletor para esse cara aqui, como é que ele se comportaria? O diagrama de momento fletor seria algo parecido com esse. Tá? Vou desenhar aqui mesmo. Tá? Eu tenho um engaste, então eu tenho um momento negativo, tá? Momento negativo, e aqui eu tenho um vínculo do segundo grau, então o momento aqui é zero. Tá? Então, se a gente traçar um diagrama de momento fletor, a gente vai ver algo parecido com esse. Tá? Então, aqui eu tenho um diagrama positivo, tá? E aqui eu tenho o trecho negativo do diagrama. Tá? Se a gente for traçar um diagrama de momento fletor para esse camaradinho aqui, o que a gente vai ver? A gente vai ver como aqui não tem carga, tá? Como aqui não tem carga, e aqui eu tenho um momento nulo, tá? Momento nulo, então aqui eu começo de zero, tá? Começo de zero. Lá na ponta do balanço, a viga deforma para baixo.
Se a viga deforma para baixo, eu tenho tração em cima. Tá? Ora, se eu tenho tração em cima, isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu tenho um momento negativo na parte superior. Tá? Negativo na parte superior. Então, esse momento fletor aqui que atua nesse cara, vai ter uma cara parecida com essa aqui, até esse limite. Tá? Esse limitezinho aqui. E aqui também. Tá? Vamos lá. Acho que aqui vai ser assim. Tá? Então, esse nosso diagrama de momento fletor, ele só tem componentes negativos. Tá? Componentes negativos. Opa! Só componente negativo. Então, se a gente for analisar, o que a gente tem aqui em relação à linha elástica? Existe uma relação entre o diagrama de momento fletor e o diagrama da linha elástica. Observem que aqui eu tenho um limitezinho para cima e aí eu tenho um valor para baixo. Aqui a mesma coisa, eu tenho aqui para cima, tá? E aqui assim. Tá? Então, quando o momento ele é negativo, quando o momento é negativo, o momento fletor em um determinado trecho da viga, quando ele é negativo, eu tenho uma concavidade da linha elástica para cima, ou seja, ele é côncavo para cima. Tá? E quando eu tenho um momento positivo, a concavidade da curva da linha elástica, aqui, ó, a concavidade da curva da linha elástica, é para baixo. Tá? É para baixo. O mesmo princípio aqui, ó. Como eu tenho momento negativo, a concavidade da minha linha elástica é para cima, tá? Então isso aqui é importante para você colocar na sua mente, né? Lembrar disso aí, aprender, decorar, que quando eu tenho momento positivo, concavidade da minha viga vai ser para baixo, na minha linha elástica. Quando eu tenho um momento negativo, concavidade da minha elástica para cima. Tá? Então, vocês já viram que o momento fletor é a parcela mais significativa que provoca essa deformação do eixo. Essa deformação do eixo é o que nós chamamos de linha elástica. Tá? Linha elástica. Essa linha elástica ela está relacionada à concavidade positiva ou negativa, de para baixo ou para cima, em função do momento ser negativo ou positivo. Tá? Vimos também que a configuração da linha elástica ela depende do carregamento que está aplicado e depende dos vínculos. Tá? Os vínculos eles restringem ou não restringem o deslocamento ou a inclinação dessa curva. Tá? E aí, com base nisso, nós vamos especificar agora melhor detalhadamente o que ocorre nesses vínculos. Tá? Então, vamos imaginar um primeiro caso, em que eu tenho uma viga, tá? Todas elas estão sujeitas a uma carga gravitacional, ou seja, de cima para baixo. Então, quando essa viga está sujeita a um carregamento qualquer gravitacional, o que eu vou ver para uma viga do primeiro grau, que é chamada de rolete, né? Primeiro grau. Eu vejo que no ponto do apoio, tá? No ponto do apoio, o delta, que é o deslocamento vertical, ele é zero. Ou seja, onde eu tenho um apoio, não vai ocorrer deslocamento do eixo. O eixo vai permanecer ali no mesmo alinhamento vertical. Tá? Ele não desloca verticalmente junto ao apoio do primeiro grau. O momento, em relação ao apoio do primeiro grau, também é zero. Nós já vimos isso aí também. Quando eu tenho um apoio do primeiro grau, lá na extremidade, o momento fletor é zero. Como nesse caso aqui, ó. Tá? Que a gente viu, esse aqui é do segundo grau, mas também é válido esse mesmo princípio. Quando eu tenho um vínculo do segundo grau, aqui é chamado de pino, o deslocamento vertical aqui, ó, deslocamento vertical é zero. Tá? E o momento fletor também é zero. Tá? Então, o diagrama do momento fletor é zero nesse ponto. Tá? Isso quando eles estão nas extremidades. Aqui, quando eles estão no meio da viga, eu só posso dizer que o deslocamento vertical do eixo aqui, ó,
deslocamento vertical do eixo é zero, tanto para o pino como para o rolete, ou seja, primeiro grau, segundo grau. O deslocamento vertical é zero. Porém, o momento fletor não é zero. Tá? Por exemplo, se eu tiver uma viga aqui, ó, com 3 apoios, vamos relembrar de isostática. Como é que seria o diagrama de momento fletor? Olha, apoio nas extremidades, o momento é zero. Tá? Apoio nas extremidades, o momento é zero. Porém, no meio não vai ser zero. Tá? Então, ele vai começar de zero, vai chegar num momento positivo aqui. Tá? Junto ao apoio, ele vai ter um momento negativo. Nesse outro tramo, ele vai ter um momento positivo aqui e vai chegar lá zero. Tá? Então, o nosso diagrama vai ter essa cara aqui. Ó, tá? Com essa cara, ele tem um momento positivo aqui, um momento negativo aqui em cima e um momento positivo aqui. Tá? Então, quando ele está na extremidade, o momento é nulo. E quando ele está no meio do vão, tá? Não está na extremidade, não necessariamente no meio, né? Aí, nesse caso, o momento eu não posso dizer que é zero. Tá? Então, eu não coloquei aqui m igual a zero. Porém, eu posso dizer que o deslocamento vertical do eixo da viga é zero, ou seja, a viga não vai se deslocar na vertical. Isso para uma situação ideal. Claro, se eu posso considerar que eu tenho uma possibilidade do solo recalcar alguns milímetros, tá? Então, ou a fundação, isso seria natural. Tá? Mas aqui nós vamos trabalhar inicialmente com esses princípios de que o pino, o rolete, qualquer que seja o apoio, nesse ponto, o deslocamento vertical está totalmente impedido. Tá? O que mais que a gente tem de vinculação? Nós temos de vinculação o engaste. Tá? No caso do engaste, o eixo lá do meu elemento da viga, da barra, ele não tem nem deslocamento vertical, ou seja, o delta é zero, ele não desloca na vertical, e a rotação aqui também é zero. Por que é zero? Porque ele começa aqui, ó, praticamente horizontal, tá? E aí que ele começa a se deslocar, tá? Então ele tem no limite aqui, próximo do ponto do engaste, eu não tenho rotação. O que é a rotação que eu estou comentando? É esse cara aqui, ó, rotação. Essa rotaçãozinha aqui, ó, tá? Lá no pontozinho junto ao engaste, a rotação é zero, ele está na horizontal. É esse cara aqui que nós comentamos, ó. Ele está na horizontal e aí depois que ele começa a deformar, tá? Então lá no limite, próximo mesmo, assim, milimetricamente próximo ao apoio, atendendo a zero essa distância aqui junto ao apoio, nós temos aí rotação zero, deslocamento vertical zero. Porém, o momento fletor é diferente de zero, tá? O momento fletor aqui, ele tem um valor, tá? Quando eu tenho um engaste, por exemplo, um engaste com a carga sujeita aqui na ponta do balanço, como é que vai ser o diagrama de momento fletor dele? O diagrama de momento fletor dele vai ser assim, tá? Então, esse cara aqui, ó, ele tem um momento fletor no engaste. Então, o momento fletor é diferente de zero. O que mais que eu tenho aqui? O balanço. Quando eu tenho o balanço, ou seja, analisando lá na pontinha do balanço, esse aqui é o 5, né? Desse ponto. Esse aqui seria o ponto 6. Lá na ponta do balanço, o momento fletor é zero, tá? O momento fletor é nulo. E o cortante também é nulo. Se a gente fizer o diagrama de cortante, diagrama de esforço cortante para essa viguinha aí, o que a gente vai visualizar? A gente vai visualizar isso aqui, ó. Tá? A gente vai visualizar. Se aqui eu tenho um trecho de função de primeiro grau, vai ter aqui isso aqui, tá? Então lá no limitezinho, tá, da extremidade, o nosso cortante vai ser zero, tá? Para esse tipo de situação, perfeito? Então, aqui o sétimo ponto é o que? Uma possibilidade de um pino ou articulação, tá? Ou seja, uma rótula. Então, quando eu tiver uma rótula, o que eu posso considerar é que o momento fletor é zero naquela rótula.
naquele ponto considerado, tá? Já fiz alguns exemplos nesse sentido. Então, esses caras aqui que a gente comentou, essas condições, tá? Essa condição aqui, desse caso aqui ser momento diferente de zero, a rotação ser zero, o deslocamento vertical ser zero, aqui, essas condições aqui que a gente analisou junto aos pontos de apoio, é o que nós chamamos de condições de contorno, tá? Condições de contorno. Tá? Então, aqui tem uma definição, para vocês lerem depois, mas basicamente a condição de contorno é uma restrição de uma equação em um determinado ponto. Tá? Então, é uma restrição, ou seja, uma condição conhecida dentro daquela realidade em um determinado ponto dentro de uma função. Tá? Pois bem, se as condições de contorno, nós temos também as condições de continuidade. O que vem a ser a condição de continuidade? Vamos analisar uma viga aqui. Uma viga com apoio de segundo grau aqui no ponto A e apoio de primeiro grau no ponto C, sujeito ao carregamento P. Tá? Esse carregamento P está distante a uma cota A minúsculo do ponto A e uma distância B minúsculo do ponto C. Tá? Pois bem, esse cara aqui, quando ele deformar, ele vai ter uma linha elástica, ou seja, um diagrama de linha elástica, diagrama de deformação, parecido com esse cara. Aqui ó, vai ser zero, tá? O deslocamento vertical. Aqui vai ser zero deslocamento vertical, porém a rotação vai ser diferente de zero. Tá? A rotação já começa acentuada. E aí eu vou ter junto ao apoio P um deslocamento V qualquer. Tá? E com base nisso, o que é que eu posso fazer? Eu posso fazer uma equação para essa viga. Eu posso fazer uma equação de cortante, posso fazer uma equação de momento, posso fazer uma equação de esforço normal e posso fazer uma equação para o nosso deslocamento vertical. Tá? Deslocamento vertical ou delta aqui, tá? Ou y, enfim. Tá? Essas nomenclaturas todas são usuais. Pois bem, se a gente for analisar aqui um diagrama de momento fletor, vamos lembrar, se a gente for fazer diagrama de momento fletor, eu vou ter duas funções. Uma função m de x, para esse primeiro trechozinho aqui, e após a carga, que é uma descontinuidade, né, em relação ao momento, eu vou ter uma outra função m de x para esse segundo trecho. E assim a gente ia fazendo, se tivesse 15 trechos, ia dar 15 funções de momento. E o que vem a ser uma função de continuidade? É simplesmente o seguinte: no ponto em que eu faço a transição de uma função para outra, por exemplo, esse ponto aqui é o ponto de transição de uma função de momento para o outro. Eu tenho que ter uma continuidade dessas funções. Ou seja, se eu analisar o momento fletor, tá, com a função m de x para o primeiro trecho, até esse ponto, e eu analisar esse mesmo ponto com base nessa equação, ela tem que dar o mesmo valor, tá? Nesse pontozinho aqui. A gente já fez isso aí lá nos diagramas. Quando a gente fazia as tabelas para o momento fletor, o que a gente tinha? A gente repetia 1, 2, 3. Aí quando eu tinha essa descontinuidade, a gente repetia duas vezes aqui, ó. 3. Quando nós calculávamos o momento fletor, aqui dava um valor x qualquer. E esse outro cara aqui com outra função dava o mesmo valor, tá? E com isso a gente conseguia visualizar que a nossa conta estava correta. Por quê? Porque com a função do primeiro trecho, analisando aquele mesmo ponto com a função do segundo trecho, dava o mesmo valor para o momento fletor, tá? Então isso aqui é uma condição de continuidade. Isso também é válido para as nossas funções que vão reger, seja o deslocamento vertical, tá? Seja a rotação, porque nós vamos ter funções também para esses caras. Então, nesse ponto aqui de descontinuidade, o que eu vou precisar em relação a essa minha viga? No ponto A, ou seja, aqui ó, debaixo do ponto P, a equação que eu vou encontrar para esse trecho, para a rotação, para essa inclinação, tem que bater com o valor que eu posso encontrar para esse mesmo ponto com a equação do segundo trecho, tá? Da rotação. E a mesma coisa para esse deslocamento vertical. A equação que eu encontrar para esse primeiro trecho, nesse ponto, tem que bater
com o valor que eu encontrar para esse outro trecho. Tá? Então, isso aqui é o que nós chamamos de condições de continuidade, que é quando eu tenho uma continuidade entre as funções de um trecho para o outro. Tá? Perfeito. Vamos continuar aqui analisando agora as nossas linhas elásticas, possibilidades de linha elástica. O que nós temos agora aqui? Nós temos uma viga com um carregamento aqui P no balanço e P2, né, P1 e P2 aqui junto desse vão central. Tem um ponto A, ponto B que está localizado sobre um apoio de primeiro grau, um ponto C qualquer aqui, que a gente vai ver que ele tem um sentido, um ponto E que eu marquei e um ponto D, tá? Que é junto ao apoio de segundo grau. Se ele for desenhar o diagrama de momento fletor, como é que ele vai ter a cara? A cara dele vai ser parecida com essa. Ele vai começar a momento fletor 0 aqui, tá? Momento fletor 0, então tá aqui. Vai ter um valor máximo aqui debaixo da carga P2, tá? E aí, lá no balanço, ele também vai ter um momento negativo, que é essa parte aqui deforma para baixo. Se ele deforma para baixo, traciona em cima. O diagrama de momento fletor sempre é desenhado do lado que traciona. Então, aqui eu tenho um momento negativo, junto ao apoio B, eu tenho um momento negativo máximo. Tá? E aí, ligando esses dois pontos de momento negativo e positivo, eu tenho essa reta. Tá? Então, esse é a cara aqui do nosso diagrama. Lembrando que para baixo o diagrama é positivo de momentos e para cima negativo. Tá? Então tá aí o nosso diagrama de momento fletor, que nós já aprendemos a calcular ele na disciplina de isostática. Pois bem, analisando agora a viga sob o ponto de vista da deformação, ou seja, do ponto de vista da linha elástica, o que a gente vai ter? Nesse pontozinho D, como ele é um vínculo de segundo grau, vamos lembrar lá, ó, vínculo de segundo grau, ele está na extremidade, logo o deslocamento vertical é 0 e o momento fletor é 0. Tá? Então, já até comentamos aqui, ó, o momento fletor é 0 e o deslocamento vertical é 0 também. Então, ele já começa deslocado, ele já começa aqui ó, com deslocamento 0, momento 0, porém a inclinação é diferente de 0, ele já começa inclinado. Tá? Lá no ponto B, como é um apoio do primeiro grau e ele não está na extremidade, e sim está no meio da barra, ela entra com essa característica aqui. Ó. Tá? Então a única coisa que eu posso garantir é que o deslocamento vertical é 0. Tá? Então o deslocamento vertical aqui, é 0. Porém o momento fletor é diferente de 0. Nós vimos que realmente é diferente de 0. Ele tem um pico, na verdade, nesse ponto. Tá? Ok, então vamos lá. Momento fletor positivo no diagrama. Ele vai ter uma concavidade para cima no nosso diagrama de linha elástica. Então, momento positivo, concavidade da viga para cima. Recordando, momento positivo, concavidade da nossa linha elástica para cima. E o momento negativo, concavidade da minha linha elástica para baixo. Então, condizente aqui com o que nós comentamos. Ó. Então, momento positivo, concavidade para cima. Momento negativo, concavidade para baixo. Tá? Algumas outras considerações em relação a essa viga. Eu tenho que esse pontozinho E que eu marquei é um ponto de deslocamento E, ou seja, é o ponto máximo do deslocamento vertical nesse tramo aqui, ó, entre B e D, deslocamento vertical, tá? E esse pontinho A aqui, ó, em relação ao balanço, vai ser o máximo de deslocamento desse trecho, A e B, tá? Então, delta A e delta E. Então, esses caras aqui a gente consegue calcular, tá? Então, aqui nesse caso aqui a gente vai ter uma função, assim como a gente tem uma função de momento para esse trecho, tá? Uma função de momento para esse trecho, uma função de momento para esse outro trecho, e uma função de momento para esse outro trecho, ou seja, 3 funções de momento. Nós vamos ter 3 funções para o deslocamento vertical e 3 funções para a rotação, rotaçãozinha, tá? Então 3 funções de momento, 3 funções de deslocamento vertical e 3 funções para a rotação, tá?
Outros pontos aqui importantes aqui, mais um ponto na verdade, é esse ponto C. O que vem a ser o ponto C? É o ponto que a gente chama de ponto de inflexão. O que é o ponto de inflexão? É o limite em que eu mudo a concavidade de um lado para o outro. Nesse caso aqui, ó, a concavidade está para cima, para cima, para cima, para cima, para cima. Quando chega nesse ponto, a concavidade passa a ficar para baixo. Pois bem, esse ponto aqui dessa transição é o que nós chamamos de ponto de inflexão. Quando que ele ocorre? Quando eu tenho o momento fletor cruzando o eixo da minha viga, tá? Lá no diagrama de momentos, tá? Então, esse ponto aqui desse cruzamento assim, ou seja, quando o momento fletor é zero, eu tenho um ponto de inflexão, tá? Um ponto de inflexão. O momento fletor zero, cruzando o diagrama no meio da viga, eu tenho um ponto de inflexão, tá? Esse ponto de inflexão, ele é importante para algumas considerações que a gente vai ver adiante. Outras considerações aqui, nesse pontozinho E, em que eu tenho o máximo deslocamento vertical desse tramo aqui, ó, nesse ponto E, é a parte mais inferior dessa curvatura, tá? Então, eu vou desenhar a curvatura aqui, tá? Então, a parte mais inferior aqui da curvatura, tá? Exatamente no ponto dessa curvatura, o que eu tenho? Se eu analisar aqui milimetricamente à direita, tá? E milimetricamente à esquerda, eu vejo que a rotação aqui, ó, de um lado é zero, tá? E a rotação do outro também é zero, tá? Milimetricamente à direita. Então, tangente a esse ponto E, a rotação aqui é zero, de um lado e do outro, tá? Esse é um ponto importante também para a gente considerar. Para a gente fixar melhor, vou imaginar uma outra viga aqui. Agora uma viga em balanço, tá? Ponto A, eu tenho a carga P aqui e eu tenho um ponto D e um ponto C. Em ponto C, eu tenho adicionalmente incluso um momento fletor aqui nesse sentido, tracionar na parte de baixo da viga. Tá? Se a gente for desenhar um diagrama de momento fletor, o que a gente vai ter? Aqui junto ao ponto C, nesse caso aqui, o momento já é diferente de zero. Nós comentamos aqui, ó, que quando eu tenho uma extremidade, o momento é zero. Porém, desde que ele já tenha uma carga momento na ponta, tá? Nesse caso aqui, ele já tem uma carga momento na ponta. Então, evidentemente, que aquela consideração lá não é válida para esse caso. Eu tenho um momento já na ponta, então ele já começa diferente de zero. Então, tá aqui, ó, tá? Diferente de zero. Traciona a parte de baixo, porque esse momento vai provocar aqui um deslocamento para cima. Logo, vai tracionar a parte de baixo. Se traciona a parte de baixo, eu tenho um momento fletor na parte de baixo do diagrama. Na parte de baixo do diagrama, é o momento positivo. Tá? E aí, lá junto ao engaste, eu tenho um momento negativo. Tá? Momento negativo. Então, ele vai ter essa cara aqui. Ó, tá? Aqui, esse primeiro trecho vai ser uma função do primeiro grau, porque eu tenho uma carga P concentrada. E aqui eu vou ter um M constante, né? Um momento fletor constante, tá? A partir daqui, ó. Logo, é uma função constante também, tá? Pois bem, aqui, analisando aqueles mesmos caras que a gente comentou. Cruzou o diagrama de momento fletor, ponto de inflexão. Até esse ponto aqui, ó, a concavidade estava para baixo. A partir desse ponto, a concavidade está para cima, tá? Aqui no ponto D, em algum local aqui da viga, que eu desconheço inicialmente, eu vou ter o deslocamento vertical máximo. Esse deslocamento vertical máximo foi esse ponto D que eu dei essa nomenclatura. Nesse deslocamento vertical máximo, no limite dele, a rotação é zero para a direita e zero para a esquerda. Tá? E lá na ponta do balanço, no ponto C, eu vou ter um deslocamento vertical para cima. Tá? Vertical para cima. Então, esses pontos aí, importantes a serem observados, tá? Antes de a gente dar uma continuidade, vou dar uma pausa aqui, pessoal. Então, só tomar água aqui e já volto, tá?